Olá, turma, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Inteligência Artificial. Hoje nós vamos falar sobre as funções lineares discriminantes. Essa aula ela vai ser dividida em duas, por conta da complexidade do conteúdo. Não vai ser uma aula de conceitos, mas também não vai ser uma aula de prática, mas vai ser uma aula teórica para a gente entender de forma mais profunda, de forma mais consistente, como é que funciona o treinamento de um método por decisão teórica, né? Por exemplo, a rede neural, como que ela encontra as fronteiras de decisão entre as classes. E hoje a gente vai falar da forma mais simples, que é a separação de classes por fronteira de decisão única, ou seja, dado duas classes A e B, qual que é a única fronteira de decisão e a única e melhor fronteira de decisão que separa essas duas classes. Bom, o que é uma função discriminante, uma função de decisão linear? É uma linha, em se tratando de um plano de duas dimensões, um plano, três dimensões, ou um hiperplano de n dimensões, que separa as classes dentro do espaço de características. Então, como o próprio nome fala, função de decisão é a fronteira que separa duas classes. E essa fronteira é uma fronteira linear. Quando a gente fala de treinamento de rede neural, quanto mais camadas tem a rede, melhor ele consegue definir essas fronteiras de decisão de modo não linear. Nem todos os problemas eu consigo separar as duas classes, ou três, ou quatro, enfim, n classes, com apenas uma linha. Talvez essa linha tenha que ter alguns contornos para poder não deixar de fora elementos de uma classe específica. Então, uma função de decisão linear, ou também chamada de função discriminante linear, tem a seguinte forma: ela é denominada de d de x, onde esse x é o meu objeto de entrada, o objeto de treinamento do meu algoritmo de decisão teórica. Então, ele é dado pelo produto escalar do vetor de pesos V pelo objeto de entrada x, mais um peso adicional que a gente chama de V de n mais 1. Então, o que é o produto escalar? É a multiplicação de dois vetores que geram um número. A gente vai lembrar disso lá em geometria analítica. Então, quando eu tenho um vetor V de pesos e um vetor x e faço o produto escalar desses dois vetores, eu vou multiplicar os elementos correspondentes de cada um desses vetores e depois somar essas multiplicações. Então, o que são dois vetores, quando eu faço um produto escalar, eu vou encontrar um número, um escalar como resposta. Como um vetor, né, como um arranjo de padrão, como um padrão, ele é descrito em forma de vetor coluna, ou seja, os dados são colocados na vertical, eu faço esse vetor V, que é um vetor de peso, eu faço ele se transformar num vetor transposto, eu transponho ele para que eu tenha, né, tanto faz, ou eu posso transpor esse vetor de características, ou eu posso transpor o vetor de pesos, para que seja possível fazer essa multiplicação e encontrar esse produto escalar. Então, para facilitar a notação, essa expressão que a gente está vendo aí na linha de cima, a gente pode definir os vetores padrões, ou os vetores de padrões, ou os vetores de atributos, né, como x, e os vetores V aumentados. O que é esse aumentado? A mesma quantidade de elementos que eu tenho na entrada do meu treinamento, que seria o vetor x, eu preciso ter também a mesma quantidade de elementos no vetor V, que é o vetor de pesos. O que é o vetor peso? O vetor peso de uma rede neural, por exemplo, é o vetor que vai dizer para mim qual que é a posição da fronteira de decisão. Então, a cada iteração, se vocês voltarem numa aula anterior,
a cada iteração, vocês vão perceber, não sei se é anterior, na outra aula, antes dessa, vocês vão perceber que a cada interação da rede neural, esses vetores eles são atualizados até ele minimizar o erro dessa rede. Então, esses vetores eles são multiplicados pelas entradas que eu tenho do objeto para poder encontrar o erro, que é a diferença entre a entrada da resposta. Então, eu calculo o erro, minimizo esse erro. Então, eles voltando ao raciocínio anterior, eles precisam ter a mesma quantidade de elementos. E por que que esse vetor V ele é aumentado? Ele tem tanto o vetor V quanto o padrão de entrada X. O padrão de entrada X aumentado nada mais é do que as características do meu padrão X1, X2, X3, X4, se for um problema de 4 dimensões, né? E mais um elemento 1. Para quando eu multiplicar esse 1 pelo elemento extra lá do meu vetor de pesos, eu tenho exatamente esse elemento extra sem nenhuma influência. E o que é esse elemento extra? É o bias do meu treinamento. Então, o vetor de pesos, que é esse V que eu quero encontrar, é a reta, é a fronteira de decisão com angulação. E o bias, que é esse item a mais do meu vetor de peso, é o deslocamento dessa fronteira de decisão a partir do ponto de origem do meu plano. Então, para a gente relembrar, aqui eu tenho um produto escalar entre os vetores U e W. O que o produto escalar entre dois vetores me traz como resposta? Ele traz um número. E a partir desse número eu consigo mensurar o ângulo entre esses dois vetores. Se eu tenho um valor maior que zero para multiplicação entre dois vetores, né? Produto escalar entre dois vetores for maior que zero, eu sei que aquele ângulo é um ângulo agudo. Se ele for menor que zero, se eu pegar dois vetores, nesse exemplo aí, vetor U e W, multiplicar e der um valor menor que zero, eu sei que é um ângulo obtuso. E se der zero, exatamente zero, eu sei que ele tem um ângulo reto entre eles. E é justamente isso que a gente quer. A gente quer treinar a rede para que o ângulo entre o meu vetor de pesos e o meu vetor de características do objeto que eu estou oferecendo como treinamento, que o ângulo entre esses dois seja reto, seja de exatamente 90 graus. Então, a gente define que a fronteira de decisão de dx é o vetor de pesos transposto, né, é o produto escalar entre o vetor de pesos transposto pelo vetor de características, vetor de atributos, vetor de padrão, né, é a mesma coisa, xe aumentado. Esse vetor de pesos V, ele também pode ser representado como W. Mais comum a gente encontrar ele representado como W. Aí eu coloquei V aqui para poder a gente lembrar que é um vetor de pesos. Quando eu tenho duas classes de padrões, a função de decisão, né, que é a fronteira de decisão ali, a linha que passa entre as duas classes, ela possui a seguinte propriedade. Então, dada que a minha função de decisão dx tem essa forma aí, vetor V de pesos aumentado transposto, né, produto escalar pelo vetor de características aumentado xe, dado que eu tenho essa função de decisão, ao aplicar qualquer padrão desconhecido nessa função, né, se ela retornar um valor maior que zero, quer dizer que vai pertencer à classe 1, classe W1. Se ele pertencer, se ela retornar um valor menor que zero, ele vai pertencer à classe W2. Então perceba que para um problema
em duas classes, tá? Eu tenho apenas uma fronteira de decisão que resolve o problema. Eu tenho a função de decisão, pego o meu padrão, meu objeto desconhecido, né? Submeto para essa função. Se ela der maior que zero, o resultado a sair da resposta dela, esse padrão desconhecido ele vai ser classificado como pertencente à classe 1. Se for menor que zero, é pertencente à classe 2. E se for zero? E aí é uma decisão arbitrária. O algoritmo pode decidir de forma aleatória ou para a classe 1 ou para a classe 2. Por quê? Porque esse padrão que eu quero classificar usando essa função de decisão aí, que reparte o espaço, esse padrão caiu exatamente em cima da fronteira. Tá? Como se estivesse em cima do muro. Né? Não é nem de um nem do outro. Então ele decide de forma arbitrária para não ficar sem resposta. Quando eu tenho W classes, né, 3, 4, 5, 10 classes, a avaliação das W funções de decisão deve ser feita de forma separada. Então, para cada par de classes, eu faço a avaliação. Se eu tenho 3 classes, eu faço a avaliação da classe 1 para a classe 2, ou seja, qual que é a fronteira de decisão que divide a classe 1 e a classe 2, qual que é a fronteira de decisão que divide a classe 2 e a 3, e qual que é a fronteira de decisão que divide a classe 3 da classe 1. Então, nesse caso aí, para 3 classes, eu vou ter 3 funções de decisão. Para 2 classes, eu vou ter apenas uma função de decisão, porque basta uma reta, basta uma função para dividir o meu espaço de características em 2, em que um é da classe 1 e o outro é da classe 2. Então vamos para o primeiro caso, que é o da aula de hoje. Cada classe é separável das outras classes por uma única fronteira de decisão, ou seja, há W funções de decisão tais que, se a minha função de decisão para a classe WI, se ela for maior que zero, então esse elemento, esse objeto que eu estou tentando classificar, se for maior que zero o resultado da função, quando eu submeto o vetor de características a ela, se for maior que zero, ela pertence à classe I. Né? Se for menor que zero, ele não pertence à classe I. Que classe que é essa, então? Não sei. A única coisa que eu posso dizer, afirmar com certeza, é que se for maior que zero, pertence à classe WI. Se for menor que zero, pertence à classe, a qualquer classe que não seja a WI. Onde I varia de 1 até W. W é a quantidade de classes do meu problema. Então, se eu tenho 10 classes, eu vou fazer isso para todas as 10 classes. E onde também o VI é o vetor de pesos aumentado associado à iésima função de decisão. Então, cada classe ela possui uma função de decisão. E também cada classe possui um vetor de pesos. Então, quando a fronteira, a fronteira de decisão, que é exatamente onde passa, né, ela é definida por D de xi, ou seja, a fronteira de decisão da classe I, né, para o conjunto de dados x, ela é igual a zero, porque é exatamente onde ele passa ali no plano. Então vamos a um exemplo aqui. Vamos supor esse espaço de características aí, onde eu tenho duas características, x1 e x2, então é um espaço bidimensional. Eu tenho 3 funções de decisão, D1, D2 e D3, ou seja, são 3 classes. Então o meu espaço, o meu problema é um problema de classificação, 3 classes. Como que eu descubro a fronteira de decisão da classe 1, da classe 2 e da classe 3? Vou voltar aqui um slide. Lembra, olha só, a fronteira de decisão para a classe WI, ômega I, tá? Eu vou chamar de ômega I. Fronteira de decisão para a iésima classe é definida por D de x igual a zero. Então, quando D de x for igual a zero, é onde a linha está passando. Então, o que eu tenho que fazer aqui para descobrir e traçar essa fronteira de decisão
no meu espaço de características. Eu tenho que escolher qualquer valor para x1 e x2, né? Característica 1, característica 2, que zere a função 1, e zere a função 2, e zere a função 3. Então, eu escolhi aqui o x1 menos 4 e o x2 menos 3. Se eu for calcular aí para a função de decisão D1, né, a função de decisão que separa a classe D1 de todas as outras, vai ficar menos x1, que é menos 4, então menos 4 mais 4. Mais 4 mais menos 3, então vai ficar mais 4 menos 3, vai dar 1. Menos 1, 0. Então zerou. Então esses números que eu escolhi não são aleatórios, são números que eu escolhi para zerar o resultado dessa função, a resposta dela. Então, para traçar uma reta, eu preciso de 2 pontos, né? Então, já que a gente está falando de funções de decisão lineares, funções discriminantes lineares, eu preciso de pelo menos 2 pontos para poder obter essa fronteira de decisão. O outro ponto eu vou escolher, que é esse aqui, ó, que é o 3 e menos 4. Então, se eu aplicar o x1 e o x2 na função D1, ela também vai zerar. Então, eu tenho 2 pontos. Então, a minha fronteira de decisão passa exatamente por esses 2 pontos. E como é uma linha, eu não preciso de outro ponto para definir ela. Seguindo, vamos fazer o mesmo passo para a função de decisão D2 de x, que é a função que é a fronteira de decisão que separa a classe 2 de todas as outras. Então, para zerar essa função de decisão, o meu x1 vai ter que ser 0, o x2 vai ser 4. Marco lá no plano. E o x1, que é o segundo ponto, vai ter que ser 3 e o x2 vai ter que ser 1. Marco lá no plano também. Faço a minha fronteira de decisão. Faço da mesma forma para a fronteira de decisão D3. O x1 vai ser menos 4, o x2 vai ser 1,5, marco o ponto lá no espaço de características, e o x1 vai ser 4 e o x2 vai ser menos meio. Também marco lá e traço a minha reta. Pode ser qualquer valor? Pode ser qualquer valor, desde que a resposta seja 0. Tá? Desde que eu consiga substituir x1 e x2 nessa fronteira de decisão e encontrar 0. Tá, mas onde que você encontrou essa fronteira de decisão? Essa fronteira de decisão, ela foi fornecida para mim por um algoritmo. Depois de treinado, quando eu submeti os dados para ele treinar, o conjunto de treinamento para um problema de 3 classes, ele retornou para mim essas 3 funções de decisão. Então, o que eu estou fazendo agora é só montar o caminho inverso. Bom, agora eu preciso descobrir qual lado, né, essas fronteiras de decisão elas possuem uma resposta positiva e uma resposta negativa. Por quê? Voltando no slide anterior, vocês vão observar que para que um objeto, dado objeto de teste, né, pertença à classe WI, ômega I, a classe I, ao submeter esse objeto para a função de decisão DI, ele tem que ser maior que 0. Se ele for maior que 0, ele pertence a essa classe. Se ele for 0, ele está em cima da fronteira. Se ele for menor que 0, ele pertence a qualquer outra classe. Não sei qual. Se for um problema de 2 classes, pertence a outra classe. Se for de 3, aí eu já não sei. Eu tenho que definir as outras fronteiras de decisão para poder encontrar isso. Então, eu vou semear 2 pontos aleatórios aqui no plano, de modo que sempre um ponto fique de um lado da fronteira de decisão e do outro. Eu encontrei esses 2 planos aqui, esses 2 pontos, que é o P1, 2 e 4 e o P2, menos 2 e menos 3. Que se vocês observarem, vamos olhar a função de decisão D1. O P1 fica de um lado, o P2 fica do outro. Maravilha. Então, um desses 2 vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Se eu olhar a função de decisão D2, o P1 fica acima e o P2 fica abaixo. Um vai ser negativo, o outro positivo. E se eu olhar a função de decisão D3, também a mesma forma. Um fica acima, o outro fica abaixo. Então,
com apenas 2 pontos, eu consigo calcular que lado da função que é positivo e qual lado que é negativo. Qual partição, né, do meu espaço de características, que é positivo para uma função, positivo e negativo para a função, positivo e negativo para as demais funções. O que eu faço? Eu pego esses pontos aí, P1 e P2, e também substituo lá na minha função de decisão, D1, D2 e D3. Eu vou ter respostas, e essas respostas vão ser positivas e negativas. De acordo com essa resposta, eu vou marcar o que é positivo e o que é negativo de cada fronteira de decisão. Vamos lá, o primeiro, o P1 para a função de decisão 1, quando eu substituo nessa função, eu vou encontrar 1. É um número positivo. Então, esse lado à esquerda da minha função de decisão D1 é lado positivo, ou seja, os elementos que pertencem à classe 1 estão do lado esquerdo dessa fronteira de decisão. Do lado direito tem todos os outros objetos, todas as outras amostras, instâncias que não pertencem à classe 1. Então, para o 2, com certeza vai ser negativo, P2. Vamos calcular, deu menos 2. Então, automaticamente, a parte aqui, o canto mais direito aqui da função, ela é negativa. Vou fazer a mesma coisa para a função de decisão D2, e vai ser resultado 2 para o ponto P1. Então, acima, que é essa função verdinha aí, acima ele fica positivo, e para o ponto 2 eu vou ter uma resposta negativa. Então, abaixo é negativo. Para a função de decisão 3, o P1, eu vou ter uma resposta negativa. Então, menos 16. Então, acima da fronteira de decisão D3 é negativo, abaixo é positivo, porque a minha resposta vai ser 16. Maravilha. Então, vamos observar aqui, primeiro, a função D1. Então, tudo que está à esquerda dela é potencialmente pertencente à classe D1. Por quê? Porque se eu dividir o plano, né, o meu espaço de características em 2 e pegar, né, a parte de baixo, a parte direita, né, excluir ela por enquanto e pegar só a parte esquerda, que é a parte de cima, eu vou observar que ela é dividida também por outras classes, né, tanto a classe 2 e a classe 3. Então pode ser que todo esse espaço seja pertencente à classe 1, mas pode ser que não. Então, eu não consigo determinar com segurança. O que eu posso dizer é o seguinte, vamos lá. Toda essa parte minha aqui é positiva para D1. Ok? Entretanto, essa parte aqui, todo esse lado aqui, também é positivo para D2. Então, aqui eu tenho um conflito de regiões. Por que eu tenho esse conflito? Porque eu estou no caso 1 de uma função de decisão linear, que é o caso mais simples, né? Cada duas classes é divididas por uma única fronteira de decisão. Então vamos lá. Então aqui eu já não tenho certeza, né? Nessa parte aqui ela é negativa para a função de decisão D2. E ela também é negativa para a função de decisão D3. Maravilha, então tudo isso aqui é positivo para D1, essa parte aqui é positiva para D2 também, mas essa parte aqui ela é negativa para D1 e para D2 e para D3. Né? Ao passo que essa aqui de baixo ela é positiva para D3. Então logo eu posso dizer que com certeza essa região todinha aqui ela é exclusivamente da classe D1. Essas outras aqui eu não consigo. Então, eu vou usar essa mesma lógica para encontrar qual região, que é a região da classe 1, para a função de decisão D2 e D3. Vamos lá. Toda essa parte aqui ela é positiva para D2. Essa parte aqui, essa fração, ela é positiva para D1. Então, eu esqueço ela. Né? Aqui, essa parte aqui, ela é positiva para D3 também. Então, eu não consigo dizer com segurança qual que é, se é do D2 ou se é do D3. Mas essa parte aqui, ela é positiva para D2, negativa para D1 e para D3. Então, logo, essa região, ela é com certeza da classe 2. E sobrou aqui para mim essa parte aqui, que ela é positiva para D3,
e negativa simultaneamente para D1 e para D2. Logo, essa região pertence à classe D3. Tá, e essas partes aí, eu não consigo determinar. Elas são denominadas RCI, regiões de classificação indeterminada. Como se tivesse caído no limbo ali. Tá, mas existe isso em problemas reais de classificação? Não, isso aqui é só uma ilustração do caso mais simples de função de decisão linear. Quando a gente treina isso aqui numa rede neural, ele particiona esse espaço todinho aí em 3 partições apenas, o que é da classe 1, da classe 2 e da classe 3, sem região de classificação indeterminada, que a gente vai ver mais para frente como que isso acontece. Algumas observações. Então, a partição do espaço de atributos pelas fronteiras de decisão gera dicotomias, o que é da classe I e o que não é da classe I. O que é da classe 1 e o que não é da classe 1. Então a gente consegue determinar com certeza o que não é e o que é. Gera também essas regiões de classificação indeterminada, né? Porque a gente não está analisando todas as informações desse problema para poder falar. Por exemplo, se essa classe, se essa área RCI aqui, se ela é da classe 2 ou se é da classe 1, não sei, mas tem como descobrir isso, que a gente vai ver mais para frente. E também essa partição de classificação válidas, que é essa azul, a verde e a vermelha, respectivamente da classe 1, 2 e 3, geram regiões conexas e convexas. O que significa isso? Região conexa é que toda essa região, por exemplo, da classe D3, ela é contínua. Não tem, por exemplo, essa região da classe D3 aqui embaixo e essa aqui D3 aqui em cima. Isso não é possível. Então ela é conexa. E convexa significa o quê? Qualquer segmento de reta que eu inicio e finalizo dentro dessas regiões, né, que eu traço aqui nessa área aqui, ele vai permanecer dentro dessa região. Então, não é possível, por exemplo, dado todo esse espaço aqui, eu escolher um ponto A aleatório, qualquer, e um ponto B também nesse lado, e ele passar por uma região que não é coberta por essa classe 3. Tá? Então, por isso que ela é conexa e convexa. Problema básico de reconhecimento de padrões por decisão teórica, continuando aqui o nosso raciocínio, que é encontrar W funções de decisão, que no nosso caso é para 3 classes, né? Então W é igual a 3, então eu tenho que encontrar 3 funções de decisão, D1, D2, né? Até DW que seja, né? Que no caso aqui é 3, com a propriedade de que se o padrão X, que é o que eu quero classificar, né? Se ele pertence à classe I, né, então esses valores do padrão X que eu quero classificar, quando eu aplico ele na função de decisão I, ele vai me retornar um valor maior do que qualquer outro valor das demais funções de decisão. Então, se eu tiver a função de decisão 1, 2, 3, 4, função de decisão 1000, tá? E eu estou tentando classificar um objeto que eu sei que pertence à classe D1, né, a resposta dessa função linear vai ser maior, né, quando eu pegar o meu x1, x2, né, no caso de um problema bidimensional, e substituir lá na função de decisão D1, a resposta, né, a saída dessa função vai ser maior do que qualquer outra das demais funções, 2, 3, 4, até a 1000. Então, eu sei que essa função, esse objeto pertence à função de decisão D1, né, a classe 1. Amostras, como eu já falei, amostras sobre fronteiras terão classificação indeterminada. Então, se eu tenho um padrão X que eu quero classificar, X-teste, né, e eu aplico para a função de decisão e dá 0, quer dizer que ele caiu exatamente na fronteira de decisão. E aí eu faço... resolvo esse empate, essa incerteza de forma arbitrária. Um exemplo aqui.
Dada essas três funções de decisão, eu quero classificar o padrão X. Então é um problema bidimensional, porque eu só tenho duas características. X1 é meio e o X2 é 3. Então ele está transposto aí, porque o vetor de características, o vetor padrão, ele é um vetor coluna. Então ele é dessa forma aqui. Ele é transposto. É muito importante que vocês peguem esses detalhes, porque na hora que você entra no conteúdo teórico mesmo de IA, existe uma série de cálculos que você faz para poder provar, para poder validar os modelos que você treinou, né? Então, nessas provas, vocês precisam entender quando que você tem que transpor um vetor para conseguir multiplicar, para poder fazer um produto escalar, enfim, produto interno. Então, voltando aqui ao exemplo. Então, eu tenho as três funções de decisão, D1, D2 e D3. Eu quero classificar o padrão X, que é meio e 3. Simplesmente eu substituo os valores de X1, meio e X2, 3 na função de decisão 1. Eu vou ter a resposta 1,5. É maior que 0. Para a função de decisão 2, a resposta é menos meio, menor que 0. E para o D3 é menos 10,5. Então, logo, eu posso dizer com certeza que esse padrão X, ele pertence à classe D1, porque ele é maior que 0. Ok? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Na próxima aula a gente vai dar continuidade nas funções de decisão linear e vamos entender outros exemplos mais complexos que, inclusive, eliminam as regiões de classificação indeterminada. Até mais! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.